crochê. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e receba todas as novidades. Curta nossa página no Facebook e compartilhe a nossa videoaula. Nós vamos trabalhar um tapete corujinha usando o barbante cru da Barbante São Francisco, número 6. Vamos precisar também de um barbante colorido na mesma espessura e para o acabamento, um multicores. Agulha Clover 3,75 mm. Iniciando com o barbante cru, faço uma volta de linha no dedo, desta maneira, puxo o fio, solto, laço a agulha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntes. Dentro da alça formada, prendo com um ponto baixo. Temos a primeira alça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntes no mesmo lugar. Prendo com um ponto baixo. Temos aqui a segunda alça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntes no mesmo lugar, repetindo. Nós vamos trabalhar desta maneira até você ficar com 8 alças. Para facilitar a 8ª alça, você vai fazer assim, ó, 1, 2, 3 correntes, lace a agulha. Nós vamos puxar aqui, ó, para fechar. Fechamos o centro. Estou com a agulha laçada na base da primeira corrente que você fez. Introduzo a agulha e aqui vamos fazer um ponto alto, desta maneira. Para iniciar, faça 1, 2 correntes, contam com o primeiro meio ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntes. Vamos prender na alça seguinte com um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntes. Prendo na próxima e vamos repetir até a penúltima alça. Para fazer a última alça, você vai trabalhar 1, 2, 3 correntes, lace 1, 2 vezes. Sobre, ó, este ponto que é a base da alça, na parte superior deste ponto alto, um ponto alto duplo, desta maneira. 1, 2, 3 correntes, lace a agulha, envolvendo o ponto alto duplo, um ponto alto, laço no mesmo lugar, outro ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes, laço. Na alça seguinte, ó, um ponto alto, laço no mesmo lugar. 2, 3. Temos aqui 3 pontos formando o grupo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes, laço. No próximo, repetindo. Vamos seguir desta maneira até o final. Dentro de cada alça, você vai fazer um grupo separados por 6 correntes. Laço na alça seguinte, repetindo.
Para fazer a última alça ao final da carreira, 1, 2, 3, 4 correntes, laço e agulha. Introduzo a agulha na terceira corrente do primeiro ponto e vamos fazer aqui meio ponto alto, desse jeito. Para o início, 1, 2, 3 correntes, laço, agulha, envolvendo meio ponto aqui, faremos um ponto alto, laço, sobre o ponto inicial onde você fez o meio ponto, no mesmo lugar, introduzo a agulha, um ponto alto, laço no ponto seguinte, um ponto, no próximo, um ponto. Laço, agulha, envolvendo a alça frente, um ponto, laço no mesmo lugar, outro ponto. Desta maneira. 1, 2, 3, 4 correntes, laço, agulha, envolvendo a alça, um ponto alto, 2 pontos altos. Laço sobre o ponto à frente, um ponto, no próximo. Um ponto, no próximo, um ponto. Laço envolvendo a alça frente, 2 pontos. 1, 2, 3, 4 correntes, laço na mesma alça, repetindo 1, 2, e ponto sobre ponto para um grupinho. E a frente, a mesma coisa. 1, 2. Continue assim até o final. Chegamos ao final. 1, 2, 3, 4 correntes. Na terceira corrente do primeiro ponto, fecho com ponto baixíssimo. 1, 2, 3 correntes. Temos o primeiro ponto, laço, agulha no mesmo lugar, um ponto alto. Temos um aumento no início, no ponto seguinte, um ponto, no próximo, um ponto, e continue, ponto sobre ponto, até chegarmos ao último. Último ponto, um ponto, no mesmo lugar, outro ponto. 1, 2, 3, 4 correntes, laço, sobre o primeiro ponto alto à frente, um ponto no mesmo lugar, outro ponto. E agora vamos repetir novamente. Ponto sobre ponto, até o último, onde faremos o aumento. Último ponto, no mesmo lugar, outro ponto. Novamente, 2, 3, 4 correntes, laço e continue fazendo desta maneira até o final. Chegamos ao final, trabalhei aqui 4 correntes. Na terceira corrente do primeiro ponto, fecho com ponto baixíssimo. 1, 2, 3 correntes, laço no mesmo ponto da base. Introduzo a agulha, um ponto alto, temos o aumento inicial, laço, no ponto seguinte, um ponto apenas, no próximo repetindo e continuo até o último ponto novamente, onde vamos repetir o aumento. Último ponto, um ponto alto, no mesmo lugar, outro ponto. Agora nós vamos fazer 1, 2, 3 correntes apenas. Laço, agulha e vou seguir fazendo 2 pontos para o primeiro ponto, ponto sobre ponto nos pontos do centro e um aumento no final também.
A única diferença da carreira anterior é a redução de uma corrente. Ó, último ponto, um ponto, e no mesmo lugar, outro ponto. Uma, duas, três correntes e continue fazendo isto até o final. Chegamos ao final, 3 correntes, na terceira corrente do primeiro ponto, fecho com um ponto baixíssimo. Uma, duas, três correntes, laço no mesmo ponto, um ponto alto. Aumento do início, no ponto à frente, um ponto, no próximo, um ponto e continue. Para cada ponto, um ponto apenas, até chegarmos ao último ponto, onde vamos repetir o aumento. Chegamos ao último, um ponto, laço no mesmo lugar, outro ponto. Agora nós vamos ter uma, duas correntes apenas, laço, agulha, e à frente você vai repetir um, dois pontos, e ponto sobre ponto de novo. Você vai trabalhar esta e a próxima carreira exatamente igual, mantendo aqui o número de correntes, aumento no início e no final de cada grupo, exatamente como estamos fazendo aqui. Esta e a próxima carreira, desta forma. Último ponto, um ponto, no mesmo lugar, outro ponto. Uma, duas correntes, laço e continue. Vamos trabalhar essas duas carreiras e eu mostro para você. Trabalhei aqui as duas carreiras, mantendo a alcinha com duas correntes apenas. E agora nós vamos fazer a última carreira desta etapa. 3 correntes no mesmo lugar, um ponto alto. Temos o aumento e ponto sobre ponto até você chegar ao último. Agora nós temos bastante pontos aqui neste grupo. Sobre eles, ponto sobre ponto, no último aumento. Estamos chegando ao último ponto. Último ponto, um, no mesmo lugar, o outro. Observem, uma corrente apenas, laço e já vou para o próximo. E repetindo aqui o aumento. Aumento no início e no final. E uma corrente entre cada grupo. Vamos fazer isto até o final da carreira. Chegamos ao final, faça uma corrente na terceira corrente do primeiro ponto, fecho com um ponto baixíssimo. Já cortei o fio, passo por dentro, arremato, e aqui dentro deste espaço vamos iniciar com fio multicores. Temos aqui a primeira etapa do nosso tapete pronta. Para iniciar com multicores, dentro do espaço nós vamos puxar o fio, a ponta menor por cima, pego o fio do novelo e puxo. Ó, passo a ponta menor entre a corrente, duas correntes para subir. Temos aqui o primeiro ponto. Uma, duas, três correntes, laço no mesmo lugar, um ponto alto, formando um Vzinho.
uma, duas, três correntes, laço e agulha. Aqui nós vamos pular 1, 2 e no terceiro ponto, um ponto alto. Uma, duas, três correntes, laço e agulha. Vamos pular um ponto apenas e no próximo, um ponto alto. Uma, duas, três correntes, laço e agulha. No anterior, pulamos somente um ponto. Aqui você vai pular 1, 2, no terceiro, um ponto alto. Uma, duas, três correntes, laço, pule um ponto e no próximo, um ponto alto. Uma, duas, três correntes, laço, pule um, dois, no próximo, um ponto alto. Uma, duas, três correntes, laço, pule um ponto, no próximo, um ponto alto. Uma, duas, três correntes, laço, dentro do espaço, ó, pulando aqui dois últimos pontos, dentro do espaço, um ponto, uma, duas, três correntes, laço no mesmo lugar, outro ponto. Temos uma sequência desta maneira. Repetindo, ó, três correntes, laço, pule um, dois, no terceiro, um ponto alto. E agora você vai repetir, como eu mostrei no primeiro, sobre o primeiro desenho, repetir até o final. Chegamos ao final, já trabalhei aqui a alça com três correntes. No terceiro ponto, ó, terceiro pontinho, fecho com ponto baixíssimo. Nós vamos cortar este fio e passar para o cru. Nós vamos puxar o fio cru dentro da última laçada, dentro do vizinho, um ponto baixíssimo, uma, duas, três correntes, laço no mesmo lugar, um ponto alto. Uma, duas correntes no mesmo lugar, um ponto, dois pontos. Trabalhamos dentro do V, um leque. Uma, duas correntes, laço, agulha. Nós vamos pular o primeiro espaço e no próximo, um ponto alto, no mesmo lugar, outro ponto. Uma, duas correntes, laço, no mesmo espaço, um, dois pontos. Temos aqui o segundo leque. Duas correntes, laço, pulo um espaço e no próximo vamos repetir o leque da mesma maneira. Dois pontos, duas correntes, no mesmo lugar, mais dois pontos altos. Uma, duas correntes, laço, por um espaço, no próximo, repetindo. Dois pontos, duas correntes, no mesmo lugar, mais dois pontos. Uma, duas correntes, laço, dentro do vizinho à frente, ó, pulando um espaço, você vai repetir o leque. Trabalhar desta maneira, fazendo a volta inteira na nossa peça. Chegamos ao final, duas correntes, pule o último espaço e na terceira corrente do primeiro ponto, fecho com ponto baixíssimo. No ponto seguinte, um ponto baixíssimo para caminhar, dentro do leque, outro ponto baixíssimo. Três correntes, laço, no mesmo lugar, um ponto alto. Uma, duas correntes, laço, dentro do mesmo espaço, repetindo. Um, dois. Fizemos leque sobre leque. Uma, duas correntes, laço, dentro do leque seguinte, novamente. Dois pontos, duas correntes, no mesmo lugar, mais dois pontos. Leque sobre leque, duas correntes, dentro do leque seguinte, a mesma coisa.
Você vai seguir trabalhando até o final desta maneira e fazer a próxima carreira exatamente igual. Leque sobre leque, separados por 2 correntes. Vou fazer o meu e volto para mostrar prontinho. Trabalhamos aqui as 3 carreiras exatamente igual. Agora nós vamos fazer a última carreira desta etapa, que formará a base dos abacaxis. Observem o detalhe, nós estamos no cantinho do grupo que nós temos na primeira etapa, subimos, dentro dele nós temos um leque de todos eles. Aqui dentro deste leque nós vamos fazer a base do primeiro abacaxi. Os outros leques da sequência são trabalhados normais, somente este que tem uma diferença, eu vou mostrar para você agora. De onde fechamos a carreira, no ponto seguinte, um ponto baixíssimo, dentro do leque, outro ponto baixíssimo. 1, 2, 3 correntes, laço, no mesmo lugar, um ponto alto. Agora você vai fazer 1, 2, 3 correntes, laço no mesmo lugar, repetindo. 2 pontos. Nós trabalhamos aqui dentro deste leque uma alcinha com 3 correntes. 1, 2 correntes, laço, já vou para o leque à frente. Esse leque nós vamos trabalhar normal, 2 pontos, 2 correntes, no mesmo lugar, mais 2 pontos. 1, 2 correntes, laço no próximo, vamos repetir. Normal, 2 pontos, 2 correntes, no mesmo lugar, mais 2 pontos. 1, 2 correntes, laço no próximo, repetindo. 2 pontos, 2 correntes, no mesmo lugar, mais 2 pontos. 1, 2 correntes, laço. Chegamos novamente ao leque que está na abertura entre os 2 grupos da primeira etapa. Aqui você vai repetir o leque, ó. 1, 2, 1, 2, 3 correntes e no mesmo lugar, 1, 2 pontos. Sempre que você passar pela sequência de 3 leques normais, você vai fazer o leque do cantinho, um leque com 3 correntes, 2 correntes e continue. Vamos fazer isso até o final. Chegamos ao final, vou fazer 2 correntes. Na terceira corrente do primeiro ponto, fechar com ponto baixíssimo. Corte o fio e arremate. Arrematamos, agora nós vamos trabalhar cada abacaxi separados. Aqui você tem o leque central, que é aquele que nós fizemos as 3 correntes, e o leque do lado dele. Você vai introduzir a agulha neste leque e nós vamos puxar o fio de outra cor. Eu vou usar o rosa. Dentro do leque, vamos puxar o fio. Fazer 1, 2, 3 correntes, laço, agulha no mesmo lugar, um ponto alto. 1, 2 correntes, no mesmo lugar, 1, 2 pontos. Trabalhamos um leque sobre o leque. 1, 2 correntes, laço, agulha. No leque central, onde você tem as 3 correntes, aqui nós vamos fazer 14 pontos altos, ó. 1, 2, 3, 4 e continuar até ficar com 14 pontos aqui dentro. Desse jeito. Vai ficar bem cheinho, que é a base do nosso abacaxi. Trabalhamos aqui os 14 pontos, observem como ficam. Agora você vai repetir 1, 2 correntes, laço, e no leque seguinte nós vamos trabalhar normal. 2 pontos, 2 correntes,
no mesmo lugar, mais 2 pontos. Agora nós vamos virar a nossa peça e voltar com a carreira. Para voltar com a carreira, você vai fazer 1, 2, 3 correntes, laçar a agulha, dentro do leque, um ponto alto, somente um ponto. 1, 2 correntes e um ponto, 2 pontos. Observem como o leque foi trabalhado. 1, 2 correntes, laço a agulha sobre o primeiro ponto do grupo central, um ponto alto, laço no mesmo lugar, outro ponto alto. Temos um aumento no início, laço, no ponto seguinte, um ponto apenas, no próximo, um ponto e continuo, fazendo ponto sobre ponto até o último, onde vamos repetir o aumento. Pontinho sobre pontinho. Chegamos ao último ponto. Um ponto e no mesmo lugar, outro ponto. 1, 2 correntes, lace a agulha e vamos trabalhar o leque. 1, 2 pontos. 1, 2 correntes, no mesmo lugar, um ponto apenas, laço a agulha, na terceira corrente, ó, do último ponto do leque, faço um ponto alto e viro a peça. Para iniciar a volta, 1, 2, 3 correntes, laço dentro do leque, um ponto alto apenas, 2 correntes, no mesmo lugar, um ponto, 2, uma corrente, laço agulha sobre o primeiro ponto à frente, um ponto alto, no mesmo lugar, outro ponto. Trabalhamos aqui somente uma corrente e 2 pontos altos no primeiro ponto. No restante, vamos fazer ponto sobre ponto, até chegarmos ao último. Chegamos aqui ao último ponto, onde vamos repetir o aumento, um ponto no mesmo lugar, outro ponto, uma corrente apenas, laço, dentro do leque, vamos repetir o leque. 2 pontos, 2 correntes, um ponto dentro, laço agulha na terceira corrente do primeiro, ó, um ponto alto. E já viro a nossa peça novamente. Para voltar, 1, 2, 3 correntes, dentro do leque, um ponto alto. 1, 2 correntes, no mesmo lugar, um ponto, 2. 1, 2 correntes. Sobre o primeiro ponto, prendo com um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes. No próximo ponto, prendo com ponto baixo. 1, 2, 3 correntes. No próximo, prendo com ponto baixo. E vamos repetir 3 correntes, prendendo no ponto da base. 1, 2, 3 correntes no próximo, fazendo isto até o final. Trabalhamos até o final. Observem que nós não vamos pegar aqui o último ponto. Nós vamos ter um total de 16 alcinhas como esta. Então, o último ponto a gente vai pular ele. Vamos fazer 1, 2 correntes, laçar a agulha e já fazer o leque normal. 2 pontos, 2 correntes no mesmo lugar. Um ponto, laço, na terceira corrente do primeiro ponto, ponto alto.
viro a peça. Para voltar, 3 correntes dentro do leque, um ponto alto, 2 correntes no mesmo lugar, 2 pontos, 1, 2 correntes dentro da primeira alça, prenda com ponto baixo, 3 correntes na próxima, prenda com ponto baixo, 3 correntes na próxima, prenda com ponto baixo e continue. Agora nós vamos trabalhar prendendo até o final. Para cada alça, você vai repetir 3 correntes e prender sobre ela com um ponto baixo. 3 correntes, prendo até a última. Trabalhamos aqui até a última alça, ó. Agora você vai fazer as 2 correntes e o leque. 2 pontos, 2 correntes no mesmo lugar, um ponto, laço na terceira corrente do primeiro ponto, um ponto alto, viro a peça. Já inicio com 3 correntes, um ponto alto dentro do leque, 2 correntes e 2 pontos. 1, 2 correntes, prendo dentro da primeira alça com ponto baixo. Vamos repetir 3 correntes, prendo na próxima, 3 correntes, prendo na próxima, até o final. Nós vamos seguir agora o nosso trabalho desta maneira, como eu mostrei para vocês até agora, fazendo as alças até restarem 8 alças aqui na nossa peça. Trabalhamos, ó, até ficar com um total de 8 alças. Agora nós vamos fazer a sequência juntas. Eu já trabalhei aqui o primeiro leque, que é exatamente igual, somente a diferença nas alças. 1, 2 correntes, prendo dentro da primeira alça. Observem a diferença, 1, 2, 3, 4 correntes. Antes eram apenas 3 correntes. Prendo a frente com ponto baixo, 3, 4 correntes, prendo a frente com ponto baixo, 3, 4 correntes, prendo a frente com ponto baixo. E agora nós vamos seguir desta maneira, sempre fazendo 4 correntes para a alça, até restar apenas uma alcinha do nosso abacaxi. Somente isto. 3, 4 correntes, prendo a frente com ponto baixo. 3, 4 correntes, prendo a frente. 1, 2 correntes, laço e já vou fazer o leque normal, como fizemos até agora. 2 correntes, um ponto alto e na terceira corrente do ponto, outro ponto alto. Trabalhamos o nosso abacaxi até ficar com apenas uma alça. Agora nós vamos cortar o fio para fazer o próximo. Cortei o fio, vou laçar a agulha, passar por dentro e aqui nós vamos arrematar a pontinha dentro dos pontos. Cortar rente. Vamos fazer isso em todos eles. Para iniciar o próximo abacaxi, observe. Trabalhamos esse abacaxi, temos o último leque aqui. Vamos pular um leque e no próximo introduzir a agulha para iniciar. Nós vamos iniciar neste leque. Temos aqui a base do abacaxi, que é o leque central, onde temos as 3 correntes, e vamos finalizar aqui. Da mesma maneira que nós fizemos o primeiro abacaxi, vamos repetir aqui. Exatamente igual. 2 correntes, no mesmo lugar os 2 pontos. 1, 2 correntes, laço. No leque central,
Aqui é onde vamos fazer os 14 pontos altos, que é a base do abacaxi. E você vai seguir o vídeo como eu mostrei para o primeiro. Vamos trabalhar em todos os pontos, as formações dos abacaxis, para depois fazermos a união entre um abacaxi e o outro. E as corujas, olhos e bicos. Vamos fazer os nossos, depois eu vou mostrar a sequência. Trabalhamos os 2 abacaxis iniciais. Agora nós vamos fazer a parte que une um abacaxi ao outro. Começando a partir daqui, ó. Aqui neste cantinho deste leque, ó, sobre este primeiro ponto, nós vamos puxar o fio cru e trabalhar unindo ao outro, até chegar ao final, a última carreira do nosso abacaxi. Nós vamos, ó, na parte superior deste ponto, puxar o fio cru. Faço aqui 1, 2 correntes, laço a agulha, vou para o leque e vamos trabalhar o leque normal. 2 pontos, 2 correntes, 1, 2 pontos, 1, 2 correntes. Vamos lá para o abacaxi seguinte, ó. Temos o primeiro ponto do leque, introduzo a agulha e fecho com um ponto baixíssimo. Começamos aqui a união dos abacaxis. Agora nós vamos caminhando até chegar à parte superior deste ponto. Vamos fazer com um ponto baixíssimo na primeira corrente, outro ponto baixíssimo na segunda e outro ponto baixíssimo na terceira, que é a última corrente do ponto. Fizemos aqui o ponto baixíssimo. Agora nós vamos virar para voltar, fazendo aqui 1, 2 correntes, laço e agulha. Dentro do leque nós vamos fazer o leque normal, 2 correntes no mesmo lugar, mais 2 pontos, formando o leque. 1, 2 correntes. Na terceira corrente, ó, do pontinho, faça um ponto baixíssimo. Para iniciar a próxima carreira, nós vamos subir, ó, para a parte superior do ponto seguinte, da carreira seguinte. 1, 2, 3 correntes. Ó, introduz a agulha sobre este ponto e fecha com um ponto baixíssimo. Agora nós vamos virar, fazer 1, 2 correntes, laço e já volto a trabalhar o leque novamente. Normal, 2 pontos, 2 correntes no mesmo lugar, mais 2 pontos. 1, 2 correntes, ó. Na parte superior do ponto, ó, da leque, à frente, fecho com ponto baixíssimo. 1, 2, 3 correntes, já prendo, ó, na parte superior do ponto, com ponto baixíssimo, viro a peça. Nós estamos fazendo aqui 2 correntes, já trabalho o leque, a terceira carreira, 1, 2 e 3. Vamos fazer um total de 7 carreiras desse jeito. Repetindo leque sobre leque. 1, 2 correntes. Na parte superior do ponto, fecho com ponto baixíssimo. 3 correntes, já na parte superior do outro, fecho novamente e viro. Vou repetir para o meu até ficar com 7 e volto para mostrar para você como foi que ficou. Trabalhei aqui, meninas, um total de 7 carreiras, fazendo a união, exatamente igual às que eu mostrei para vocês no início.
Observem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora nós vamos começar esta etapa juntas, porque é um pouquinho diferente. Para iniciar a carreira da mesma maneira, 3 correntes, na última corrente do ponto, ó, do leque seguinte, um ponto baixíssimo, vire a peça. Agora nós vamos fazer uma corrente apenas, laçar a agulha, e dentro do leque você vai fazer um ponto, 2 pontos, 2 correntes, laço no mesmo lugar, um ponto, 2 pontos, 1, 2 correntes, laço no mesmo lugar, 2 pontos, 1, 2 correntes, laço no mesmo lugar, 2 pontos. Ficamos aqui com 2 leques inteiros dentro de um único leque, uma corrente, e na terceira corrente do ponto, ó, fecho com ponto baixíssimo. Para voltar, 3 correntes, na terceira corrente do ponto, ó, do leque seguinte, fecho. Viro a peça. Uma corrente para voltar, laço a agulha. Dentro do primeiro leque à frente, vamos fazer o leque normal. 2 pontos, 2 correntes no mesmo lugar, mais 2 pontos. Leque sobre o leque. Para fazer o próximo, uma corrente, lace a agulha, no espaço seguinte você vai fazer outro leque. 2 pontos, 2 correntes no mesmo lugar, mais 2 pontos. Temos o segundo leque, uma corrente, lace no espaço seguinte, vamos repetir, 1, 2, 2 correntes e no mesmo lugar, 1, 2, uma corrente apenas, aqui ó, na parte superior, você vai fechar com ponto baixíssimo, 1, 2, 3 correntes, já prendo no próximo, com ponto baixíssimo, e viro a peça, para voltar novamente. Uma corrente, lace a agulha, dentro do primeiro leque, nós vamos repetir. Leque sobre leque, normal, 2 pontos, 2 correntes e mais 2 pontos. Uma corrente, lace, dentro do leque central, nós vamos repetir isto aqui, ó, fazendo 2 leques. 2 pontos, 2 correntes no mesmo lugar, 2 pontos. Temos o primeiro, uma corrente, laço a agulha, outra corrente no mesmo lugar, 2, 2 correntes no mesmo lugar, repetindo, mais 2 pontos. Ficamos novamente com 2 leques dentro do leque da base. Uma corrente, laço. Dentro do leque seguinte, vamos repetir o leque. 2 pontos, 2 correntes, mais 2 pontos no mesmo lugar. Uma corrente, na terceira corrente, ó, do leque. No primeiro ponto do leque, feche com ponto baixíssimo. Para voltar com a próxima, da mesma maneira, 3 correntes, ó, prendo no pontinho com ponto baixíssimo, viro a peça. Uma corrente, lace, dentro do primeiro leque, vamos repetir o leque. 2 pontos, 2 correntes no mesmo lugar, mais 2 pontos. Este leque ele irá com a gente agora até o final da peça. Uma corrente, laço. Dentro do leque seguinte, nós vamos novamente repetir o leque. 2 pontos, 2 correntes e mais 2 pontos
no mesmo lugar. Observe. Uma corrente, lace no espaço seguinte. Vamos novamente repetir o leque. 2 pontos, 2 correntes no mesmo lugar, mais 2 pontos. A cada vez que você faz esta carreira de aumentos, ele irá surgir um leque extra para o aumento, para que a nossa peça fique certinha durante a execução. Uma corrente, lace no leque seguinte, repetindo, normal, 2 pontos, 2 correntes no mesmo lugar, mais 2 pontos. Uma corrente, laço no próximo, 1, 2, 2 no mesmo lugar, 1, 2. Uma corrente e no pontinho fecho com ponto baixíssimo. Sempre para iniciar, 3 correntes, já prenda no próximo, com ponto baixíssimo e vire a peça. Observem como está ficando, isso aqui vai abrindo para que a nossa peça fique sempre plana. Nós vamos dar sequência até chegar ao final. Para iniciar a próxima, virando a peça, laço e já vamos repetir. Leque sobre leque, 2 correntes mais 2 pontos no mesmo lugar. Uma corrente no próximo, leque também sobre o leque da base. Uma corrente, laço dentro do leque central. Nós vamos repetir esta carreira novamente. Então, você vai fazer uma carreira com aumento, uma carreira normal, uma com aumento, uma normal. 2 pontos, 2 correntes, no mesmo lugar, mais 2 pontos. Temos o primeiro leque. 1, 2 correntes, no mesmo lugar, 1 ponto, 2. 1, 2 correntes, no mesmo lugar, repetindo. 1, 2. Temos novamente, ó, os 2 leques centrais. Uma corrente, laço e aqui leque sobre leque. Nós vamos continuar trabalhando a nossa peça até chegar ao final dos abacaxis, mantendo esta sequência que eu mostrei para vocês. Uma corrente e leque sobre leque novamente. Eu vou mostrar a carreira onde você vai parar. Uma corrente e fecho com ponto baixíssimo. Já faço as 3 correntes para iniciar a próxima. Então, nós vamos seguir trabalhando desta maneira que eu mostrei para vocês, até chegar aqui, ó, ao último leque do nosso abacaxi, sempre desta maneira. Observem como ficou nossa peça. Nós iniciamos aqui juntas, seguimos trabalhando a parte superior, ó. Ele vai ficar desta maneira entre os abacaxis. Nós vamos trabalhar, ó, até a última carreira, observe, seguir, sempre fazendo as pontas, a ponta de união de um abacaxi ao outro, em todos os abacaxis, fazendo a volta inteira no nosso tapete. Quando o meu estiver pronto, eu mostro para vocês. Trabalhamos a união dos nossos abacaxis. Observem como ficou. Agora vamos fazer o acabamento. Nós vamos iniciar esta carreira passando por cima das nossas corujas, nossos abacaxis. Eu vou fazer ainda com um barbante cru para fechar a corujinha. Então, nós vamos dentro do leque da lateral puxar o fio, ó, estou do lado de onde inicia uma coruja. Faça 1, 2, 3 correntes, lace a agulha,
dentro do espaço, um ponto alto, 2 correntes no mesmo lugar, 2 pontos. Fizemos leque sobre leque, uma corrente, laço, dentro do leque seguinte, onde temos o início da nossa coruja, vamos repetir 2 pontos, 2 correntes no mesmo lugar, mais 2 pontos. 2 correntes. Dentro da alça, ó, a última alça que restou do abacaxi, prendo 2 correntes, laço e vou repetir leque sobre leque novamente. 2 pontos, 2 correntes no mesmo lugar, mais 2 pontos. E agora você vai fazer uma corrente apenas, laço e agulha e já vai para o leque seguinte. Só que aqui você faz 2 correntes que faz parte desta alça. Então, nós vamos seguir fazendo ponto sobre ponto, que são leque sobre leque, uma corrente e continue, até chegarmos na parte superior deste motivo, que é isso aqui, onde nós temos os 3 leques. Trabalhamos, meninas, até chegar na parte superior, nosso motivo, onde temos os 3 leques. Aqui, pela lógica, nós teríamos um leque de abertura para a nossa peça, para manter a sequência, mas nós vamos fazer apenas desta maneira, ó, uma corrente, dentro do primeiro leque você vai trabalhar o leque normal, 2 pontos, 2 correntes no mesmo lugar, mais 2 pontos. Uma corrente, laço. Dentro do leque central, você vai fazer 2, 2 correntes no mesmo lugar, 2. O segundo leque, uma corrente, laço no próximo, 2, 2 correntes no mesmo lugar, 2. Observem como fizemos exatamente como nesta carreira. Repetimos leque sobre leque, uma corrente e continue fazendo a carreira inteira na nossa peça. Sempre da forma que eu mostrei, passando sobre os abacaxis e sobre a parte central. Vou fazer o meu e mostro para vocês na sequência e a troca de cores para a última carreira. Chegamos ao final, faça uma corrente na terceira corrente do primeiro ponto, feche com ponto baixíssimo, já caminhe para o centro do leque também em pontos baixíssimos. Para iniciar, puxo o fio, dentro do leque faço um ponto baixo, que será contado como uma corrente, 2, 3, laço, no mesmo lugar, um ponto alto, 3 correntes, na base, prendo formando um picô, laço no mesmo lugar, 2 pontos, uma corrente, laço, para o leque seguinte, um ponto, 2, 2, 3 correntes no mesmo lugar, prendo formando o picô e vamos terminar o leque, 2. Observe, nós vamos passar sobre a nossa coruja, então você vai só laçar a agulha e já vai para o leque seguinte, 2, 2, 3 correntes na base, prendo, formando o picô e volto para terminar o leque. Ficará assim embaixo da coruja. Uma corrente, lace no leque seguinte, repetindo da mesma maneira. 3 correntes na base, prendo, formando o picô, mais 2 pontos.
Nós vamos seguir trabalhando até chegar aos 3 leques centrais desta parte. Isso aqui. Chegamos ao leque central. Aqui você vai fazer primeiro normal, uma corrente, laço dentro do leque central, um ponto, 2, 1, 2, 3 correntes na base, prendo formando o picô no mesmo lugar, 1, 2, 1, 2, 3 correntes na base, prendo formando o picô, laço, 1, 2, 1, 2, 3 correntes no mesma base, prendo formando o picô, 1, 2 pontos. Observem que neste leque nós temos 3 picôs sobre ele. Uma corrente, lace e continue trabalhando normal até chegarmos ao final da carreira. Somente sobre o leque central deste motivo, deste desenho, é que você vai fazer desta forma. Chegamos ao final, uma corrente. Na terceira corrente do primeiro ponto, feche com ponto baixíssimo. Corte o fio e arremate. Observem como ficou o nosso tapete com acabamento. Você pode usar ele desta maneira, se não quiser montar as corujas. Caso você queira as corujas, continue vendo o vídeo para a sequência, onde faremos os olhos e os bicos. Nós vamos fazer o olho da nossa coruja. Vou usar barbante preto, branco, multicores, laranja com amarelo, e para o bico vou usar o marrom escuro. Vamos iniciar com o fio preto, fazendo a volta de linha nos dedos, puxo, que nós vamos soltar, fazer dentro desta alça, ó, 1, 2 correntes, temos o primeiro ponto, laço, meio ponto alto, segundo, meio ponto alto, terceiro, e continuar fazendo um total de 12 meio pontos altos dentro desta alça. Sempre assim, contando com as 2 correntes iniciais. Trabalhamos 12 meio pontos, vamos puxar bem firme até fechar bem esta parte central. Fechamos. Agora nós vamos cortar o fio preto para passar para a carreira seguinte. Para passar para a próxima carreira, observe que nós não fechamos. Agora você vai contar uma, ó, e na segunda corrente introduz a agulha. E aqui nós vamos puxar o multicores amarelo com laranja. Desse jeito, já inicio com o fio multicores. Faça 1, 2 correntes, laço no mesmo ponto, meio ponto alto. Temos 2 pontos no mesmo ponto de base, laço no próximo, meio ponto no mesmo lugar, repetindo. No próximo, meio ponto no mesmo lugar, repetindo. Trabalhe desta maneira até o final. 2 pontos para o mesmo ponto de base. Chegamos ao final, introduzo a agulha na segunda corrente do primeiro ponto e já vou puxar aqui o fio branco por dentro de tudo. Puxamos o fio, 1, 2 correntes, laço no mesmo lugar, meio ponto alto, laço no ponto seguinte, meio ponto alto apenas, no próximo, 1, no mesmo lugar, 2,
no próximo, um ponto, no próximo, dois, no próximo, um ponto. E vamos seguir desta maneira até o final. Chegamos ao final, na segunda corrente do primeiro ponto, vamos introduzir a agulha e já puxar o fio preto, desta maneira. Puxamos o fio, 1, 2, 3, 4, 5 correntes, que nós vamos pular a quinta corrente, introduzir a agulha na quarta, fazer um ponto baixo, laço, na próxima, meio ponto alto. Na próxima, um ponto alto e na última, um ponto alto, desta maneira. Nós vamos pular na base 1, 2, 3. No quarto ponto, introduzo a agulha e faço um ponto baixo. Vai ficar desta maneira. No próximo, um ponto baixo e continuo. Vamos seguir fazendo a volta completa até chegarmos na base da orelhinha, onde finalizaremos juntas. Chegamos ao final, você tem aqui o ponto onde iniciou a orelhinha. Neste mesmo ponto, introduzo a agulha e vou fazer um ponto baixo. Embaixo da orelhinha, você pulou 1, 2, 3 pontos. Então, no primeiro ponto, introduzo a agulha, deixo a orelhinha lá embaixo, faço aqui um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Nós vamos cortar o fio deixando para costura e eu vou mostrar como eu arremato esse pontinho aqui. Nós vamos segurar esta alça, você pode puxar ela um pouco mais para facilitar. Ó, de baixo para cima, pegando antes do primeiro ponto baixo, nós vamos puxar esta ponta lá para o outro lado, desse jeito. E aqui no mesmo lugar, você vai introduzir a agulha e nós vamos puxar a alça. Desta maneira. Puxei lá pro outro lado. Aqui nós vamos passar a pontinha e puxar desse jeito. Então, o arremate vai ficar lá do outro lado. Quando você costurar, não irá aparecer na parte externa da nossa peça. Observem como ficou os olhos prontos. Para cada coruja, nós vamos fazer um par de olhos. A posição da orelhinha, você pode colocar mais retinho ou mais de lado, você que vai escolher na hora de montar. E nós vamos aplicar com costura de mão. Para fazer o bico, nós vamos usar o marrom escuro e trabalhar para a base 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. Você vai pular uma e prender na próxima com um ponto baixo. Na próxima, um ponto baixo. Na próxima, um ponto baixo. E repetindo. Para cada corrente, um ponto baixo. Último ponto. Viro a peça. Uma corrente para virar. Ó, sobre o primeiro ponto, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E continuo. 2, ó, os dois últimos pontos, ó, 1, 2, puxei no primeiro, puxo no segundo, laço, passo por dentro, viro uma corrente no primeiro ponto, um ponto baixo, no próximo, no próximo, no próximo, viro uma corrente, puxo no primeiro, puxo no segundo, passo por dentro e vou repetir. 1, 2, viro a peça, uma corrente, 1, 2, passo por dentro e trabalho o último ponto. Viro uma corrente, 1,
2, passo por dentro de tudo. Uma corrente na lateral do primeiro ponto baixo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo e vamos seguir. Para cada carreira, você vai fazer um ponto baixo na lateral, desta maneira, no cantinho, um ponto baixo, no mesmo lugar, outro ponto, para fazer a volta. E agora nós vamos seguir. Entre cada ponto, você vai fazer um ponto baixo. Isso aqui vai ficar debaixo dos olhos. Lá no cantinho de novo, um ponto, no mesmo lugar, outro ponto para fazer a volta. E desço novamente com a outra lateral. Até chegarmos na pontinha, onde foi o início da nossa peça. Ó, agora introduzo a agulha no primeiro ponto feito, fecho com ponto baixíssimo. Vamos cortar fio deixando para aplicação. Trabalhei aqui todos os olhos das nossas corujinhas, os bicos. Agora nós vamos montar no nosso tapete. Vamos precisar, auxílio inicial, a cola Pega Mil, uma cola universal para artesanato, vai facilitar para que a nossa peça se mantenha sempre certinha no lugar. E a agulha de tapeceiro para finalizarmos a costura. Para posicionar os olhinhos da nossa coruja, observem a parte central e temos o leque, ele dá um efeito visual mais levantadinho que a parte central. A parte preta você vai sobrepor, ó, neste sentido desta alça, já onde eu já mudei de cor. Ele vai ficar aqui em cima, você vai posicionar a orelhinha no melhor ângulo para você e o outro olho do outro ladinho. Desse jeito. Aqui, sobre estes pontos, vai ficar o bico. O bico da nossa coruja, você vai posicionar em cima desses pontos, ó, sem aparecer nesse espaço. Somente em cima dos pontos. Isso aqui vai ficar assim, bem grudadinho, ó. O bico saindo debaixo dos olhos. Esta é a minha forma de montar. Você pode montar da sua maneira, como você preferir. De qualquer forma, a sua corujinha vai ficar linda. Nós vamos iniciar a aplicação da cola. Esta cola não é para deixar a peça totalmente aplicada. Ela vai servir somente como ajuda para que facilite o nosso trabalho na hora da costura. Nós vamos colocar de um lado e do outro, posicionar o bico e aplicar da mesma maneira. A gente aguarda em torno de 5 minutinhos para que a cola seque, para que possamos fazer a costura mais tranquilas. Após aguardar o tempo de secagem da nossa cola, passo o fio na agulha de tapeceiro. Nós vamos costurar os olhos da nossa coruja. Observe, o fio está saindo aqui atrás. Você já vai passar no pontinho, nunca passando por baixo da alça, por dentro do ponto, para não aparecer do outro lado. Vamos fazer isso de um lado e já subo para o trabalho. Desço novamente no ponto seguinte. Já pego o ponto, passando desta maneira, lá embaixo. Volto. Desço a frente. Já pego o ponto novamente, ó. Volto.
Vamos fazer isto em toda a volta. É bem simples a aplicação. Depois eu mostro o outro lado para você. Vamos fazer até chegar a esta parte, onde passa na frente dos olhinhos, que eu vou mostrar para você como eu faço nos meus. Chegamos com o fio, ó, na parte central dos olhos, e aqui nós vamos fazer desta maneira, pegar de um lado e do outro. Volto com o ponto seguinte de um lado e do outro. Puxo novamente de um lado e do outro. Novamente de um lado e do outro. Novamente de um lado e do outro. Unindo a parte central dos olhos. Agora nós vamos já descer, ó, pegando o fio do bico, ó, o pontinho do bico, que vamos prender e seguir com a costura. Pego o bico, a frente, volto com o fio do bico e agora já desço para o trabalho novamente. Ó, aqui nós vamos pegar a base, pontinho do nosso trabalho, do corpinho da coruja, e desço, sigo até o final. Chegamos ao final. Agora, outro detalhe, se você quiser prender a orelhinha da sua coruja, nós vamos seguir com o fio até na pontinha, pegando só uma alcinha do fio para subir com ele, e aqui no cantinho você vai fazer os pontinhos que prenda, que fique seguro. Eu faço os 2 pontinhos e arremato, só para manter a orelhinha deitadinha lá, para não ficar arrepiando. Arremato bem. Esconda a pontinha do fio e corte rente. Agora nós vamos fazer a mesma coisa com o outro olho e com o bico. Nosso tapete de corujinhas pronto, ficou assim. Tem em torno de 1,60 m de diâmetro. Se você quiser o seu tapete maior, use barbante 8. Nós confeccionamos este usando o barbante 6. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Clique aí embaixo em gostei. Curtam, compartilhem a nossa videoaula e se inscrevam no nosso canal.